Boa noite a todos os amados irmãos aqui presentes. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos aqueles que estão conosco pelo Facebook. Que o Senhor possa abençoar a todos igualmente. E que a palavra do Senhor venha fluir nas nossas vidas. Venha transformar. Venha nos dar renovo nesta noite. Amém, queridos? Eu gostaria de convidar você a abrir comigo o Salmo 135. Versículo 1 diz: Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Amém? Até aqui, amados? Vamos louvar o nome do Senhor com muita alegria, porque Ele está acima de tudo e de todos. Não há Deus como o nosso Deus, amém? Ele é o único Deus todo-poderoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Na tua presença estamos para te engrandecer, para entoar cânticos de louvor ao Senhor, para te adorar, para te exaltar e para declarar que não há outro Deus como o Senhor. Tu és o único Deus. Aleluia! Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Aleluia. Senhor. Aleluia. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim. Declare. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Tu és o nosso Rei. Reina em nós, reina nesta congregação. Reina em nós. Exalta o teu nome e o teu poder sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti Não há valor em mim,
Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Declare. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Cante do início. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu preciso. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Posso te tocar. Senhor amado, Senhor Jesus, somente pela Queremos tua te tocar, graça, Senhor. pelo teu amor para conosco, nós não merecíamos, Senhor, mas estamos aqui por tua causa, pela graça do Senhor, que é melhor que a vida. Nós te louvamos por isso. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo este nome é!
Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Esse nome é poderoso, esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Poderoso. Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Poderoso. Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso é o teu nome, Senhor. Poderoso. Jesus. Jesus. E é a ti que nós clamamos, é o teu nome que nós clamamos. Há poder no teu nome, Senhor Jesus. Nós confiamos no teu nome, o nome do Senhor Jesus.
Clamamos a Ti nesta noite. Oh, maravilhoso Jesus. Poderoso és, Senhor. Aleluia. Feche os teus olhos. Estamos na presença do Senhor, amém? E vamos fazer deste cântico uma oração e pedir que o Senhor realmente venha sondando os nossos corações, a fim de que nós possamos dizer como Davi: sonda-me, Senhor, e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto, pelo caminho eterno, amém? Que o Senhor possa nos guiar nesta noite, nesses dias, nesse ano, para que possamos andar sempre na presença dEle. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Cante do início. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, Aleluia. usa-me, Sim, Senhor. Sim, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, usa-me e usa-me, Senhor. Aleluia. Usa-me, usa-nos, usa a Tua igreja nesses dias, Senhor, onde o Teu nome não está sendo glorificado neste mundo caído, Senhor.
E no meio de muitos que se dizem, ó Deus, teus, também teu nome não está sendo glorificado. Tem misericórdia, Senhor. Oh Deus, que nós possamos te glorificar, que nós possamos, Senhor, honrar o teu nome. Faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Os amados irmãos podem se assentar. Nós vamos dar sequência ao nosso culto de adoração. Quero que a gente agora nos preparemos para entregarmos o nosso louvor agora também em forma de contribuições, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero só ler um texto que está em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 32. Atos 4, a partir do verso 32. A palavra do Senhor diz assim: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? É muito interessante, quando eu olho para a Bíblia e vejo todos os textos envolvendo contribuição. E esse é um dos textos que eu amo, porque revela o espírito da comunidade cristã. Como deve ser o coração daqueles que compõem a comunidade, que compõem a igreja do Senhor. E uma das expressões que eu amo aqui, nesse texto, é essa primeira do verso 32, quando Lucas diz: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Nós estamos nesse mês de agosto, falando sobre o serviço cristão, a alegria de servir a Deus, servindo a igreja. Servir a igreja não é servir essas quatro paredes. Servir a igreja é servir a comunidade da fé, os irmãos da fé, e tudo que envolve os irmãos da fé, também as quatro paredes, mas especificamente os irmãos. E aqui ele está falando que dos que creram,
Era um o coração e a alma. Esse é o espírito que deve dominar e ganhar o nosso coração, a ponto de não considerarmos que nada do que temos é nosso, de considerar que tudo que eu tenho é meu, e que aquilo que eu tenho eu posso compartilhar no reino de Deus, todas as vezes que assim necessitar. Todas as vezes que o reino de Deus precisar, por exemplo, do meu carro está à disposição, né, Adi? Todas as vezes que o reino de Deus precisar da minha casa está à disposição. Todas as vezes que o reino de Deus precisar da minha presença para visitar alguém, para socorrer alguém, para ajudar alguém, para auxiliar alguém, eu estou à disposição. E com isso, irmãos, havia, diz o texto, abundante graça. Abundante graça. Quando o coração é envolvido nessa verdade, nessa generosidade que eu tenho compartilhado com os irmãos, a abundância da graça de Deus começa a se manifestar. Como? Como? Quando o coração do povo de Deus está disposto a servi-lo com tudo que tem e que possui, Deus faz questão de lhes enviar a cada um desses os recursos para que ele supra a si mesmo e também seja um instrumento de suprimento no reino de Deus. Por isso que o texto está dizendo que há abundante graça. E essa expressão que Lucas usa, é a mesma que Paulo usa lá em 1 Coríntios, que eu costumo ler muito, 2 Coríntios, que eu leio muito para os irmãos, capítulo 8. É a mesma ideia que ele usa aqui. Preste atenção. Que é essa aqui, ó, versículo 1 do capítulo 8, de 2 Coríntios. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Isso é a abundância da graça sendo manifesto. Então, servir a Deus também é servir contribuindo para todo tipo de necessidade na comunidade, seja para a estrutura da comunidade e sejam para as pessoas da comunidade. Tudo que envolve a igreja. Tudo é para o suprimento da casa de Deus. Amém? E eu gosto dessa experiência aqui de Barnabé, que ele era chamado, o nome dele era José, mas era chamado de Barnabé, que significa filho da exortação ou do consolo. Era alguém que sempre estava visando o próximo, sempre visando a comunidade e sempre provendo aquilo que a comunidade precisava. Diferentemente do casal a seguir aí que você já conhece, Ananias e Safira, que não entrou no espírito da comunidade. Pelo contrário, tentou enganar e mentir, e por isso eles sofreram consequências duríssimas. Mesmo no Novo Testamento, isso é possível acontecer. Mesmo na época da graça, Deus age com disciplina, e disciplina muito dura, como aconteceu com esse casal aqui. Mas que os nossos corações estejam cheios de generosidade e abundância da graça de Deus esteja sobre nós. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar consagrando. Vamos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas
ao Senhor. Amém? Eu esqueci de pegar o meu envelope. Amém. Vamos consagrar. Senhor, em nome de Jesus, consagramos os nossos dízimos e as nossas ofertas, consagramos também os itens da cesta básica. Ó Deus, consagramos todos os recursos de cada irmão, abençoamos o trabalho das mãos de cada irmão, o sustento de cada amado irmão. Pedimos, ó Deus, que o coração de cada um dos meus amados seja um coração generosos, cheios da abundância da graça do Senhor. Ó Deus, e que eles sejam supridos sempre, e o suprimento do Senhor seja, ó Deus, reconhecimento de que o Senhor quer que eles continuem sendo abundantes também na prática da contribuição. Ó Deus, que o Senhor abençoe-nos, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, constantes, generosos, ó Deus, na igreja do Senhor, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, e fazendo isso com alegria, como diz a tua palavra. Amém? Nós estamos, então, nesse mês de agosto, trabalhando o tema serviço cristão, e queremos que o serviço cristão seja feito com alegria. Na semana passada, o presbítero Júnior, ele falou sobre o servir a Deus no culto. E nós fomos muito edificados com a palavra trazida pelo presbítero no domingo. E eu quero, antes de entrar no texto que eu quero ler, eu quero fazer umas afirmações muito importantes. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção. Nenhuma igreja, mas nenhuma mesmo, é capaz de se desenvolver, de crescer, de amadurecer e cumprir com o seu papel, se os membros da igreja, sem que aqueles que compõem a comunidade participem da vida da igreja. Cada membro, cada pessoa que congrega em suas igrejas locais, precisam entender que ela não pode ser apenas um espectador. Ela não pode ser alguém apenas que assiste cultos, que participa de reunião. Aliás, uma das coisas que nós queremos trabalhar com os irmãos, ainda nesse ano, é tirar a ideia de que igreja é culto, que a gente entende a igreja apenas através do culto. Não é assim. Nós precisamos ler as Escrituras e ver que a igreja é um estilo de vida estabelecido por Deus, para que o seu povo se expresse e o adore e o sirva neste mundo, servindo pessoas, servindo os irmãos, mas servindo pessoas, sejam elas quem forem, as pessoas que estão conosco na igreja, tanto pessoas que não estão conosco na igreja. Quando a gente lê o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42 a seguir, que é um texto que nós trabalhamos muito no início, quando chegamos aqui, nós percebemos uma igreja envolvida, uma igreja engajada no serviço cristão. Eu quero ler mais uma vez com os irmãos esse texto. Olha só, o texto diz, verso 42 do capítulo 2 de Atos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor,
e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Olha isso. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E aí diz o texto, concluindo no verso 47, na parte final: enquanto isto, ou seja, enquanto a igreja pratica isso, enquanto a igreja vive isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Para mim, aqui está a chave para nós entendermos este contexto da igreja brasileira, que ela não cresce mais com conversões, ela cresce, entre aspas, com mudança de endereço, pessoas saindo de uma igreja e indo para outra. A gente vê muito isso no Brasil, mas a gente não consegue mais enxergar conversões. As igrejas batizando, como nos anos 90, eu e a pastora batizava a cada 2 meses a cerca de 30 pessoas. Cada 2 meses, 30 pessoas. E por que essa mudança aconteceu de maneira tão triste, eu diria terrível na vida da igreja? Eu acredito que algumas coisas que entrou na vida da igreja e foi contaminando, algumas coisas estranhas nós permitimos entrar, foi tirando o foco do nosso coração naquilo que era essencial. E fomos olhando para as coisas da periferia, coisas periféricas, coisas que não são importantes. Por exemplo, nos anos 90, entrou, mesmo no meio do avivamento, a gente não percebeu e permitimos essa ideia mais forte do evangelho da prosperidade, entrou com tudo. E aí os crentes, de modo geral, não estavam interessados em se doar e doar o que tinham. Eles estavam interessados em prosperar. Estavam interessados em ter o melhor carro, de ter as melhores roupas, as mulheres as melhores bolsas, joias. E as igrejas começaram a ser um local de manifestação de luxo. Os templos começaram a ganhar um quê de requinte. As pessoas não queriam mais ventiladores, queriam ar-condicionado, queriam estacionamento, não queriam mais banco de madeira e nem cadeira de plástico, queriam almofadas, cadeiras confortáveis. Toda a estrutura de uma grande empresa agora deveria acontecer na vida da igreja, porque os membros agora queriam luxo.
E isso foi tirando o espírito de servo, foi arrancando do nosso coração esse espírito de serviço. Essa ideia de, por exemplo, chegar mais cedo para organizar as coisas, para deixar tudo organizadinho, isso aí está para trás, isso é coisa de crente antigo. Os crentes querem chegar em cima da hora, e olhe lá. E querem chegar e tudo prontinho, do jeito que agradem eles. E se as coisas não estiverem agradando muito, a gente começa a olhar em outros lugares para ver se tem outro lugar que possa me agradar. Como eu disse, aqui está a chave para o entendimento. Por que nós estamos vivendo o que estamos vivendo nos dias de hoje? Como igreja, como servos de Cristo, nós não estamos desejando a doutrina dos apóstolos e perseverar nela. Nós não valorizamos mais o estudo cuidadoso, o momento devocional de ler a palavra, de entender a palavra. Estamos trocando isso com os banquetes oferecidos pelo diabo na internet e na televisão. Nós não participamos de verdadeira comunhão, de sentar junto com os irmãos, de comer juntos, mas não somente comer juntos, mas se preocupar com a vida um do outro, se interessar pela vida do outro, dar atenção para aquilo que o irmão fala, porque às vezes o que ele fala é muito superficial, tem algo mais profundo que está acontecendo que nós precisamos discernir e ajudá-lo. Nós não estamos dando mais valor para esse momento da mesa do Senhor, da ceia, de sentarmos à mesa do Senhor e desfrutarmos do significado que isso traz, espiritualmente falando para nós. Nós não perseveramos mais nas orações juntos. Como eu disse na reunião de terça-feira, os cultos de oração, de modo geral, são negligenciados, não são valorizados. E aí, nós vemos no verso 46, que esses irmãos, diariamente, eles perseveravam unânimes no templo e de casa em casa. Eles viviam a realidade da vida da igreja, não somente no templo, mas em cada casa, em cada visita na casa dos irmãos, em cada encontro na casa dos irmãos. Eles viviam essa realidade. Eles partiam o pão, comiam juntos. Eu gosto de comer junto com os irmãos, né, Paulo? Eu gosto. Mas não é só comer juntos. É permitir que nesse momento de estarmos juntos e comendo junto também, haja momento para a gente abrir o coração, para a gente ser edificado uns pelos outros e crescermos e avançarmos na nossa vida espiritual. E o texto no verso 47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, mas somente enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A vida do cristão verdadeiro deve ser uma vida de gratidão, de louvor, de exaltação a Deus, mesmo no meio da tempestade, mesmo em meio às dificuldades. E à medida que nós testemunhamos
esta vida de louvor a Deus, de gratidão a Deus, de amor a Deus, de entrega a Deus, de serviço a Deus, de maneira como a palavra de Deus nos instrui. Nós somos observados. A vida de Deus em nós começa a transbordar de nós. E a gente começa a influenciar pessoas. Deixa eu contar um testemunho. Eu tenho um vizinho que mora bem embaixo ali. Esse vizinho, uma vez, eu vi ele gritando para a igreja, dizendo: eu odeio crente. Eu quero dormir, esses crentes estão fazendo barulho. Faço o culto para vocês, eu não quero ouvir o culto de vocês. E quanto mais ele gritava, mais gritavam lá também. Ele falando: eu odeio crente, eu odeio crente. E aí nesse dia, eu vi os gritos dele, orei por ele, e falei: Senhor, me dá a oportunidade um dia, desse homem ver em mim, que o verdadeiro crente não é assim. De ele enxergar em mim, que o verdadeiro discípulo do Senhor não é assim. Não é provocador, não é chato. Pelo contrário, é simpático. E aí a gente começou a conversar com a mãezinha dele, que faleceu na quarta-feira passada. A gente fez uma certa amizade, sempre conversando, e depois conversando com ele, sempre falando alguma coisa, sempre colocando-nos à disposição, sempre solícitos a eles. E aí foi quando eles começaram a compartilhar conosco algumas coisas que estavam acontecendo com a família, a doença dela, e eu falando: olha, eu posso orar por ela? Claro, pastor, ore por ela. Obrigado, pastor, ore por ela, porque eu já tentei de tudo e nada resolve. Falei: coloque nas mãos de Deus, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. E ela faleceu, ele compartilhou comigo. Ele um dia abriu o coração dizendo que a vida dele tem sido muito difícil, não somente pela doença da mãe na época que ele estava compartilhando, mas ele sofreu várias coisas e ele abriu o coração comigo, dizendo das suas crises, dos seus medos, das suas preocupações. Em nenhum momento eu o chamei para vir para a igreja. Nenhum momento, porque o que eu quero é que a minha vida possa influenciá-lo a tal ponto dele desejar o que eu tenho. E é isso que nós queremos. Nós queremos que enquanto nós servimos a Deus de acordo com a sua palavra, de acordo com as instruções que o Senhor e os apóstolos nos deixaram, enquanto isso, é Deus que vai acrescentar a nós aqueles que hão de ser salvos. Mas, irmãos, não se enganem, se nós não tivermos uma vida bonita em Deus, uma vida de verdade cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, irmãos, nós não vamos fazer nem cosquinha em ninguém. Em ninguém. E a gente não quer fazer como muitos fazem aí, de criar mecanismos aqui dentro para atrair pessoas para cá. Se não for o Evangelho atraindo os corações,
nós não podemos e não devemos fazer nada para atrair pessoas. Porque eu não quero atrair pessoas para mim, nem para o nosso nominho, nem para o nosso jeitinho de ser. Não, nós queremos atrair pessoas para Jesus. E o serviço cristão, irmão, é essencial. É essencial nós nos amarmos, cuidarmos uns dos outros e daqueles a quem aparece diante de nós, Deus coloca diante de nós. Aqueles que nós esbarramos no caminho, está ferido, machucado, nós precisamos abraçá-los, nós precisamos recolhê-los. Queridos, existe na Bíblia 3 palavras que definem essa questão de serviço cristão. No hebraico, tem uma delas que é abad, que é uma palavra usada tanto para o serviço geral como para o serviço religioso. E essa palavra, ela significa serviço com inteireza. Ela significa também adorar. E tem um outro verbo, que é sarat, que denota ministrar, servir, oficializar. E essa palavra era mais usada no palácio real. Ou seja, serviço ao rei. Uma outra palavra que é muito conhecida por nós, que é a palavra diaconia, que vem do verbo diaconel. E essa palavra, de maneira original, significa servir às mesas. Né? Aqueles que servem às mesas. Então essa palavra é muito usada para definir serviço. E é claro que hoje, segundo as Escrituras, existe um grupo seleto ou separado para o serviço específico na casa do Senhor, chamado de corpo diaconal. Mas, de modo geral, todos nós deveremos ou devemos ser diáconos. Servir uns aos outros. Amém? Isso é muito importante. Mas existe uma outra palavra que é mais profunda do que essas 2 palavras citadas, que é a palavra doulos. Doulos, que significa escravo. Essa palavra Paulo usava muito a respeito de si em relação a Cristo. Eu, Paulo, escravo de Cristo. E os irmãos lembram daquela historinha que eu contei há muito tempo atrás aqui, sobre o escravo da orelha furada? Lembra disso, Helder? Vou contar de novo para os irmãos que não estavam aqui entenderem. Antigamente, quando um senhor tinha os seus escravos, e no meio desses escravos tinha alguns, ou um deles, que era considerado pelo seu senhor, muito considerado, até que o seu senhor deseja libertá-lo. Então, ele dava a esse escravo a carta de alforria, e ele ficava livre. Só que esse escravo, ao ser liberto, ele era tão amado pelo seu senhor, ele era tão bem tratado pelo seu senhor,
que mesmo a liberdade, mesmo estando livre para fazer o que quisesse da sua vida, ele não iria experimentar do mesmo amor que aquele Senhor dava a ele. Então o que ele fazia? Ele tinha posse da sua carta de alforria, ou seja, estava livre, mas por livre e espontânea vontade, ele continuava sendo escravo daquele Senhor. Ele queria continuar sendo escravo daquele Senhor. Então, por isso, ele recebia uma argola na orelha. E todo mundo que visse aquele homem trabalhando e servindo aquele Senhor com uma argola na sua orelha, significava que ele era um escravo livre. Livre. E assim, Paulo se considera em relação a Cristo. Paulo se considera um homem livre, mas ele sabe que é melhor servir a Cristo, ser escravo de Cristo, ser escravo do Evangelho. Ele confessa que Jesus Cristo não é apenas seu Salvador. Jesus é seu Senhor. Ele entrega a sua vida. Ele expõe a sua vida. Ele se coloca diante de Deus não apenas como um serviçal ou como um diácono, mas como um escravo. Como alguém que quer dar a vida para o seu Senhor. E servi-lo é o seu maior prazer. Amém? Irmãos, o que nós precisamos muito nos dias de hoje é recuperar os sentidos dessas palavras. E mais do que isso, recuperar o espírito dessas palavras em nós. E sermos uma comunidade que serve, que esteja disposto a dar a vida para o seu Senhor, ser um escravo de Cristo. Um escravo de Cristo, embora livres, mas por amor, se entregar totalmente ao serviço, dedicar-se completamente a Ele, e não viver mais para nós mesmos, mas viver para Ele. Por isso que Paulo diz: não mais eu vivo, Cristo vive em mim. Amém? Amém? Vamos ficar em pé. Eu gostaria que nós cantássemos de novo aquela canção, Sonda-me, Senhor. Chamar a pastora e depois nós vamos orar. Aleluia. Feche os seus olhos. Se coloque diante do Senhor para ser muito mais do que um mero frequentador de igreja, mas para ser um servo do Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces.
quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. No início. Sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Diga isso. Senhor, E usa-me, Senhor. Levante as suas mãos. Senhor, E usa-me, Senhor. E usa-me, Senhor. Mais uma vez. E usa-me, Senhor. E usa-me, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Oh, Senhor. Nós queremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em nossos corações, Senhor, fazendo-nos entender, Senhor, que a vida que estamos dispostos a viver no Evangelho é para Te servir, Senhor, para servir uns aos outros, para servir, ó Deus, a comunidade, para servir esse mundo, Senhor, sendo sal e luz nesse mundo, Senhor. Ó Deus, usa-me como um farol, como ponte sobre as águas.
Usa, Senhor, cada irmão. Deus, desperta cada um para o serviço cristão. Desperta cada um, Senhor, para servir-te, Senhor, com alegria. Derrama dos teus dons sobre cada um de nós. Derrama, Senhor, sobre nós, do teu Espírito Santo. Precisamos de ti, Senhor. Ajuda-nos a viver, Senhor, os princípios que a tua palavra, ó Deus, nos convoca a viver. E enquanto vivemos isso, Senhor, vai acrescentar os que hão de ser salvos. Nós não queremos, ó Deus, atrair pessoas por causa de nós, ou para nós. Queremos atrair as pessoas para o reino, para o evangelho, para serem transformadas, para se tornarem filhas e filhos de Deus. Ó Deus, nós queremos ver pessoas, ó Deus, voluntariamente, Senhor, se dispondo a confessar Jesus, a se batizarem, a serem discipuladas, a serem, ó Deus, integradas, consolidadas na igreja, e te servindo em todos os ministérios, ó Deus, em cada igreja local, na nossa igreja local, em relação àquilo que precisamos fazer como igreja local, Senhor. Deus, abre os olhos de cada irmão aqui para isso, Senhor. Queremos sim ser servos, queremos sim ser diáconos, mas queremos chegar ao nível de nos tornarmos escravos de Cristo, Senhor. Totalmente, tudo que diz respeito a nós, ser do Senhor, em nome de Jesus. Amém.